acabou a minha licença maternidade. E agora? Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Carreira e Sucesso. Me chamo Neiva, eu sou psicóloga e sou especialista em carreira. Hoje nós temos uma convidada muito especial, Camila Leal. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada. Camila hoje vai poder compartilhar com a gente com algumas dicas. Camila é psicóloga aqui em São Paulo, né? Quem estiver em outras localizações, ela fica aqui em São Paulo. A Camila é psicóloga perinatal. Camila, conta, né, para quem está nos assistindo, o que é essa psicologia perinatal? A psicologia perinatal, ela pode atuar em todo o período de gestação e após também a gestação, até os 3 anos desse bebê. A gente pode atuar na pré-concepção, a gente faz um trabalho de concepção consciente, que é orientar esses pais sobre a realidade de trazer um bebê, de gerar um bebê, né? E também ajuda muito no processo dos casais que têm dificuldade para engravidar, porque muitas vezes essa dificuldade ela pode ser de fundo emocional. Passado a concepção, temos o pré-natal psicológico, que ele é feito durante os 9 meses de gestação, para ajudar esse casal a se adaptar para essa nova chegada. Muitas questões emocionais desses pais durante a gestação voltam, né, da sua infância, da sua concepção, volta, nem sempre de forma consciente, mas atrapalha esse casal. Então, olhar para os aspectos emocionais da gestação é importante. E o pré-natal psicológico ele pode ser feito só com a mãe ou com o casal, a família. Tá? Também trabalhar o medo do parto, o medo de cuidar do bebê, alguns medos que essa família talvez já tenha. E se preparar emocionalmente para abrir espaço psíquico para esse bebê chegar, porque muitas vezes esse casal trabalha muito e não tem aonde entrar um bebê nessa família. Então, conversar sobre essas questões também com o casal. Depois que o bebê chegou, eu trabalho também na organização dessa família. A mulher sofre muito no puerpério, o puerpério não é fácil, tem uma mudança hormonal muito grande, né? Adaptação, né? Abrir mão, tem que elaborar um luto de tudo que foi perdido com a chegada desse bebê, né? Não dá mais para passear, não dá mais para fazer compra, não dá para mais sair para trabalhar, né? Então, e é muito complexo, é muito difícil cuidar de um bebê. Então, a psicóloga perinatal entra nesse trabalho para ajudar essa família, essa mãe, a lidar com esses lutos, com todas essas mudanças. Também dificuldades de amamentação, muito choro do bebê, a rotininha do bebê às vezes demora para se instalar. E aí a gente entra nesse trabalho, depressão pós-parto, vínculo mãe-bebê, que muitas vezes a mamãe não consegue criar esse vínculo com o bebê. E a gente entra, é normal, viu, mães? A gente não ama o nosso filho sempre assim, né, no primeiro olhar, isso é construído, e às vezes a gente sente que não construiu, e se você sente que não construiu isso, peça ajuda, tá bom? Não se culpe dentro da sua casa. Busque ajuda. O importante é buscar essa ajuda, né? Porque tem pessoas especialistas que estão à disposição para poder dar essa ajuda para essa mãe que precisa realmente. Exatamente. E às vezes essa mãe se abre com um pediatra, se abre com alguém, ou uma amiga, e muitas vezes sofre o julgamento, né? E se retrai. Então procura um psicólogo perinatal, que ele está preparado para te ajudar nisso. Bom, e aí depois disso nós temos o retorno da licença maternidade, né? E aí você me perguntou agora há pouco, por que é tão difícil, né, voltar da licença maternidade? Para quem não sabe, né, eu tenho um filho, meu filho tem 5 anos de idade, e eu tive que deixar meu filho, eu optei pela escolinha, na época, com 4 meses, dentro de uma escolinha para poder voltar ao trabalho.
E aí eu estava conversando com a Camila, por que é tão difícil? Né? Então a Camila tem toda essa explicação também para poder ajudar quem precisa, ou quem às vezes fica com o filho. A Camila teve a oportunidade de ficar com a filha dela um período um pouco maior, mas que também foi difícil. Sim. Né? Independente de quanto tempo você fique, vai ser difícil quando você voltar a trabalhar. Então compartilhe um pouco, Camila, né, dessa sua experiência, o que você tem estudado, o que você tem vivenciado no seu dia a dia com essas mães que precisam retornar para o trabalho e tem aquele ser, né, que precisa de cuidado, tão frágil ali dentro de casa. Sim, sim. Tem mães que estão muito afim de voltar a trabalhar, que não vem a hora de voltar a trabalhar. E tem mães que não querem voltar a trabalhar. Eu fui a mãe que não queria voltar a trabalhar, com 6 meses de gestação eu não queria voltar a trabalhar, meu marido falou, você precisa trabalhar. E aí fui trabalhar e adorei. Então existe essa possibilidade de você não querer voltar a trabalhar e adorar voltar a trabalhar. E existe a possibilidade também da pessoa estar louca para voltar a trabalhar, né? Que foi o meu segundo momento, aí que eu trabalhei só 4 horas por dia com 6 meses. Aí quando minha filha fez 1 ano eu voltei a trabalhar 8 horas por dia. E aí eu passei, ela ficava em casa e eu fui levar ela para a escolinha. E aí eu vivi outro luto, né? Porque aí eu não haveria mais o dia todo. Eu estava louca para que ela ficasse lá as 8 horas por dia naquele ambiente seguro, para que eu pudesse trabalhar mais. Mas foi interessante porque eu não conseguia ir embora da escola, né? A professora falou, olha, ela já está adaptada, você pode ir dar uma volta, daqui algumas horas você volta. E eu não consegui sair da recepção da escola, chorei horrores lá e tal. Mesmo com todo o meu plano de voltar a trabalhar desenhado, foi muito difícil para mim. Então, não é simples, não é fácil, mas pode ser bom para você e para o seu bebê depois. Mas uma coisa que é importante falar nesse vídeo, assim, quanto mais tempo você puder ficar com seu filho, o ideal é que a gente fique com os nossos filhos até uns 2, 3 anos. Sim. Esse é o ideal, né? Muitos países, tem países que têm a licença maternidade, se eu não estiver enganada, na Suécia, tem esse período de licença de 3 anos, compartilhado, né, com a mãe e o pai. Ou a mãe tira, ou o pai tira, cada um tira 1 ano e meio. Esse é o ideal, porque nesses 3 primeiros anos que se cria vínculo, afeto, a base sólida para um ser humano sadio. Tá. Essa Esse informação é bem importante, né? Esse é o ideal. Né? E a gente faz o que a gente consegue fazer dentro desse ideal. Bom, eu escrevi, eu separei 4 etapas para uma mãe que vai voltar a trabalhar. Ou um pai, né? Porque às vezes essa mãe já voltou a trabalhar e quem cuida é o pai. Né? Então eu estou usando o termo mãe porque é mais genérico, mas isso serve para os papais também. Tá? A gente tem cada vez mais pais ativos, esses pais estão participando. Isso é ótimo. Muito, isso é muito bom para a mulher ir mais inteira e mais segura para esse processo. Né? De voltar a trabalhar, se a criança ficar com o pai, é o melhor dos mundos. Sim. Né? Bom, o que eu recomendo é assim, do primeiro passo, o porquê que é difícil, a gente pensar, por que é difícil voltar a trabalhar? Em todos esses cenários que eu falei para vocês. Essa mãe, ela passou 9 meses gestando esse bebê. Ele cresceu dentro dela, ele brotou dentro dela, ele mexeu dentro dela, ele era um pedaço dela, né? E ali foi construída uma relação muito íntima. E aí esse bebê veio pro colo dessa mãe. Ele mamou no peito, mamou na madeira, ele esteve por meses no colo dessa mãe. Foi essa mãe que suportou ele no momento de angústia. Ele que suportou essa mãe no momento de angústia da mãe. Sim. Então é uma relação muito, muito íntima que ocorre ali. Essa mãe ficou isolada do mundo com este bebê nesse período, completamente devotada a ele. Né? A razão de existir dessa mãe passou a ser este bebê. Sim. Né?
E aí, de repente, esse vínculo que se instalou, é necessário, né, que essa mãe olhe para fora dessa casa, para fora desse ambiente e volte para o mundo. Né? O mundo pede que essa mãe volte. E aí essa mãe tem dificuldade de pensar sobre como vai ser para ela ficar sem esse bebê, viver sem ser só devota a esse bebê, o que ela vai fazer fora desse ambiente. E para esse bebê, sem dúvida, é muito sofrido. Não tenham dúvida, gente. O bebê ele vai se adaptar, ele vai superar, mas também é muito doloroso para o bebê, porque a mãe é a referência de segurança. Né? Eu ouvi muitas vezes, é mais difícil para você do que para o seu filho. Mas eu sabia que era difícil também para ele. É difícil. Para ele também. A gente que é mãe, a gente sente que é difícil também para eles. Sim. E aí a gente vai para o segundo ponto, né? Assim, o que a gente pode fazer? Já que é necessário que essa mãe volte a trabalhar, que essa mãe deseja voltar a trabalhar, o que a gente pode fazer para amenizar esse processo? Né? Então pensar quanto tempo nós temos, né? Teremos aqui uma licença maternidade de 4 meses, teremos uma licença maternidade de 6, tem empresas que dão 6. Sim. Quanto tempo teremos? 6 meses. Então tá, então são 6 meses que eu vou ter para me organizar para eu poder voltar a trabalhar. Tá. Então assim, onde ele vai ficar? Eu acho, pesquisa, converse com as amigas, veja as experiências das pessoas. Você deixou em casa, como foi? Você deixou na casa da avó, como foi? Você deixou na casa da vizinha, como foi? Você deixou na escolinha, no berçário, como foi? Escute as experiências das pessoas. Né? Tem experiências boas, experiências ruins, e que aí você vai ver qual dessas experiências, qual desses cenários você confia mais. Né? Se é com uma pessoa na sua casa, é uma babá, ou é a tia, ou é a avó, ou é o pai, quem vai ficar com essa criança na sua casa? Tá? E aí entender a rotina dessa pessoa, por exemplo. Eu gosto muito de dar colo para minha filha. Então quando eu fui entrevistar babás, eu perguntava assim, o que você acha de colo? Né? Eu acho que colo é bobagem, a criança tem que aprender a ficar sozinha e tal. Então assim, essa babá que respondia isso, ela não combinava com a minha... Com o meu né? estilo. Sim. Né? O que você acha de televisão? Eu não gosto de televisão, minha filha não assiste televisão e tal. Porque tem uma série de coisas que se comprova cientificamente que a televisão não faz bem para a criança. E aí eu pergunto, como que você faz para você poder fazer a comida e a criança? Eu ligo a televisão. E eu já pensava, então não combina com a minha crença, com o que eu acredito, com o que eu quero para o meu filho. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu vou mandar ela fazer dessa forma. Mas se ela não acredita naquela forma, ela pode burlar. Né? Então, é importante ver que essa pessoa que vai cuidar do seu filho tem o mesmo estilo, acredita nas mesmas coisas que você. Então, isso é importante. Ou se você vai mandar para a escola... eu gosto que minha filha tome sol, eu gosto que minha filha pise na grama, eu gosto que minha filha tenha contato com objetos de tecido e não de plástico, eu não gosto que a minha filha veja televisão. Então, quando você vai para a escola, você vê se na escola tem também um ambiente com as coisas que você acredita. Então, essa orientação, ela serve tanto para as pessoas quanto para o ambiente que essa criança vai ficar. E a escola... Você às vezes tem que visitar várias, né? Às vezes você visita a primeira, fala, não, é essa que eu quero, achei a escola e ótimo. Mas às vezes você tem que visitar várias escolas para ver qual é a escola que está ali batendo com o que você acredita realmente. Isso mesmo. Eu quando fui visitar escolas para minha filha, eu tive muita dificuldade, porque eu queria escola que tivesse gramado. E foi muito difícil, eu visitei 25 escolas para achar uma que tinha um parquinho num gramado, né? Então, não é fácil, é trabalhoso, mas a gente acha, uma escola, alimentação também, né? Industrializados, tem muita escola que dá industrializados para as crianças, isso não faz muito mal. Então, procurar uma escola que combine com o seu estilo é fundamental, é importante. Tenham paciência, visitem, e além disso, a escola é cara, né? Então visitem, vocês vão achar
algo que se adeque ao estilo de vida da sua família. Tá? O quarto, na verdade, a quarta dica que eu daria é assim, é conversar mesmo. Filho, mais pra frente, quando faltar 1 mês, 2 meses para acabar, você já chama essa pessoa para participar da sua rotina, ou então vai visitar de vez em quando a escola e fala, olha, a mamãe vai voltar a trabalhar, a gente vai se separar um pouquinho, algumas horas por dia, mas você vai ficar com a tia tal, essa tia vai cuidar de você com muito amor, com muito carinho, a gente vai sentir saudade um do outro, mas a mamãe precisa trabalhar, a mamãe também se sente feliz trabalhando, você vai ficar aqui, aos pouquinhos você vai aprender a sentar, engatinhar, vai fazer amizades, e aqui você vai estar num ambiente seguro, com pessoas que gostam de você também. Então, ir explicando para o bebê que essa separação vai ocorrer, que ela vai ser difícil, mas que nessa dificuldade ela vai ter alguém que vai dar muito carinho para ela enquanto a mamãe estiver fora. Né? Então, essas são as minhas dicas para que seja mais tranquilo esse período, esse retorno à maternidade, da licença maternidade para essa mãe. Essa mãe, é importante que ela pense também, às vezes ela volta antes da introdução alimentar da criança, que ela pense como ela vai fazer nessa amamentação. É importantíssimo. Que ela converse com uma consultora de amamentação sobre o armazenamento, se ela for tirar o leite para congelar, que ela converse sobre isso. Faça seu próprio banco de leite. Exato. Eu fiz meu banco de leite. Fiz. Olha só. É importante a alimentação, a amamentação, o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês é fundamental, gente. Tem pessoas que falam, não, a gente já dá comidinha com 4 meses. Não, o intestino da criança precisa terminar de se formar. Então, mantenha o aleitamento materno ou a fórmula, né, para quem já dá fórmula, até o 6º mês. E tem escolas que não aceitam que a mãe mande o leite materno, mas isso é lei. Então, peça, vá atrás, eu não me recordo qual é o número da lei, mas isso é lei. Vá até o Ministério da Saúde, leia lá, a Organização Mundial da Saúde recomenda aleitamento materno até os 2 anos. Sim, busque esse embasamento para levar para as creches, elas são obrigadas a aceitar. Tá? Se essa creche, se essa escolinha não aceita esse estilo, né, que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, é importante pensar se você vai colocar seu filho lá. Né? Porque é importante para o bebê ter esse aleitamento materno até o 6º mês. Então brigue por isso e não se sujeite. Faça com que a escola aceite essa sua solicitação. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Camila, eu amei. Achei assim excelentes dicas. Para quem estiver assistindo em casa, eu vou colocar aqui o site da Camila, né, os contatos da Camila, para quem quiser conversar, tirar até às vezes uma dica, uma dúvida, né, Camila? Por Skype também. Ótimo. Por vídeo. Ótimo. Então eu vou deixar os contatos da Camila Leal, excelente psicóloga, referência aqui no estado de São Paulo. Muito obrigada mesmo, Camila. Muita gratidão, muito carinho e muito obrigada. Obrigada.